Boa, meus amigos, salve a todos, amigos aí do ensino médio, terceiro ano. Eu estou aqui preparando esse vídeo para ver se a gente consegue contemplar nossos conteúdos de matemática para as avaliações finais agora de dezembro. Como é que sabe? De conhecimento de todos, não pude estar presente essa última semana, mas preocupado com o conteúdo, né? A gente tem que ver o conteúdo para poder fazer uma avaliação. Eu vou preparar aqui 2 vídeos para a gente ir vendo esse conteúdo. Na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos aí para exercitá-los, ok? O conteúdo é do nosso livro do ensino médio, capítulo 6, capítulo de estatística descritiva. Estatística é o ramo da matemática, né? Trabalha com dados, e essa matemática ela vem sendo vista desde o primeiro ano dessa coleção de livros, e a gente vai reforçar e dar continuidade ao estudo dessa parte da matemática aqui no terceiro ano, ok? Ela fica aqui na página 170 do nosso livro. Ele fala aqui um pouquinho sobre a estatística descritiva, isso já foi feito em séries anteriores, fala principalmente de variáveis quantitativas e variáveis qualitativas. Depois vem falando sobre distribuição de frequências, tá? Você que já viu estatística, eu creio que sim, no primeiro e no segundo ano também, já viu falar dessa tal de frequência, né? E também distribuição de frequências. Coloquei um dado aqui rapidinho para a gente exemplificar. Observe essa tabela aqui, essa tabela ela enumera a equipe de enxadrista da escola no ano de 2017, a escola de ensino médio. Aí ele colocou essa tabela aí, ó, o nome das pessoas e a turma que essas pessoas frequentavam, né? E você vê aí que, para saber quantos alunos do primeiro ano estão nessa tabela, eu tenho que correr o olho na tabela todinha, né? A mesma coisa do primeiro e do segundo ano. Esses dados foram organizados de maneira diferente nessa outra tabela aqui embaixo. Veja aqui a outra tabela que ele colocou, olha. Ele colocou o ano que estuda e a frequência de participantes de cada ano do ensino. Colocou aqui. Então, no primeiro ano, tem 2 pessoas do primeiro ano, tem 1 pessoa do segundo ano e tem 5 pessoas do terceiro ano. Esses dados são dados daquela tabela anterior. O que ele fez aqui foi organizar essa tabela mostrando a frequência de participação de alunos em cada série. Então, eu tenho 5 pessoas do terceiro ano e essas pessoas é relativo a 62%, 62,5% da equipe. Isso aqui é a chamada frequência absoluta e essa aqui é a chamada frequência relativa. Vocês viram isso em séries anteriores. Esses dados também podem ser acumulados, a chamada frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, né? Aqui esses dados agora aqui em frequência acumulada e frequência acumulada relativa. E nada mais é do que o somatório das frequências anteriores, né? Então, se você vê, ó, esse valor aqui dessa frequência, a frequência acumulada para o primeiro ano, são 2 elementos que participam do primeiro ano. Até o segundo ano, já participam 3 elementos, que é 2 do primeiro e 1 do segundo ano. Então, são dados que estão em frequência acumulada, frequência relativa e frequência relativa acumulada. E nós vamos ver, para o terceiro ano, dados, uma parte da estatística que a gente vai ver sobre frequências no segundo ano, é quando os dados estão agrupados em intervalos. Essa é a parte da aula que nos interessa para o terceiro ano. Eu queria que vocês focassem nessas informações dessa tabela. Observe os valores em reais correspondentes aos salários dos funcionários de certa empresa em 2016, organizado em ordem crescente. Então, foi feita uma tabela, né, do salário dos funcionários de uma empresa. Nessa tabela, ela mostra o menor salário e ela mostra também o maior salário. E observe que essa tabela está organizada de forma crescente de valores de salário, tá? Eu tenho o menor salário
e eu tenho o maior salário aqui descrito. Eu tenho o menor e tenho o maior salário descrito. Né? Então, no caso aqui, o menor salário seria R$ 900 e o maior salário nesta empresa seria R$ 7.400. E aqui a tabela está colocando os dados de forma crescente. Esse tipo de organização de dados em uma tabela de forma crescente é chamada de rol. Então, para ter um rol de dados, esses dados devem estar organizados em uma certa ordem, ou crescente ou decrescente, né? Dados numéricos, certo? Então, eu tenho aqui todos os funcionários dessa empresa. Quantos funcionários eu tenho? Eu conferir quantos funcionários aqui, eu posso fazer que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 colunas, aliás, 5 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Então, um total de 40 funcionários. Eu tenho aqui o tabelamento dos salários desses 40 funcionários. Essa tabela poderia ser organizada de outra forma, né? Trazendo informações mais claras e mais precisas para podermos analisar esses dados, certo? E essas informações que estão na tabela podem ser organizadas na chamada agrupamentos em intervalos. Ou seja, eu vou agrupar em intervalos de salários, tá? Em intervalos de salários, tá? Por faixa, né? Eu vou agrupar os dados por faixa salarial, certo? Para fazer isso, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a chamada amplitude total da tabela, dos dados, que é a diferença entre o maior e o menor salário. E essa amplitude aqui deu R$ 6.500, a diferença do maior para o menor salário. Tá? É a chamada amplitude dos dados, amplitude total dos dados. De posse dessa amplitude, eu posso fazer a divisão de intervalo de classe, né, para esses salários. No exemplo aqui, ele pediu que dividisse esse intervalo de classe em 6 intervalos. Em 6 intervalos de classe. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a amplitude, que é 6.500, e dividir por 6. Como eu sei que isso aqui não vai dar um número inteiro, olha o que ele fez. Ó. Ele considerou a amplitude como sendo 6.600. Aumentou um pouquinho a amplitude para que o resultado da divisão em 6 intervalos desse uma amplitude de cada intervalo, né, em números inteiros. Tá? Então, cada intervalo da minha tabela vai ter uma amplitude de R$ 1.100. Agora, observe como foi feita a tabela. Quem era o menor salário? R$ 900. Qual a amplitude dos intervalos? 1.100. Então, se eu pegar 900 mais 1.100, vai dar R$ 2.000. Então, nesse intervalo aqui, vão estar os salários menores do que 2.000 e maiores do que R$ 900. E assim, eu continuo fazendo a distribuição dos intervalos. Então, o próximo intervalo vai de R$ 2.000 mais 1.100, dá R$ 3.100. Então, eu vou ter aí uma amplitude também de 1.100. E assim sucessivamente, até que eu chegue no sexto intervalo, onde eu terei como menor salário dessa faixa 6.400 e um intervalo inferior, salários inferiores a R$ 7.500. Certo? Então, isso aqui que ele fez foi uma distribuição em intervalos. Tá? A tabela que nós tínhamos lá em cima, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Se você analisar aquela tabela lá, você vai ver que na primeira faixa salarial, de 900 a 2.000 reais, eu tenho 19 pessoas que ganham nessa faixa salarial. De 2.000 a 3.100 reais, eu tenho 10 pessoas. Que ganham de 3.100 a 4.200 reais, 6 pessoas. De 4.200 a 5.300 reais, 3 pessoas. De 5.300 a 6.400 reais, uma pessoa. De 6.400 a 7.500 reais, uma pessoa. Então, aqui eu tenho contemplado todos os funcionários da empresa, um total de 40 funcionários. Essa frequência aqui é chamada frequência absoluta. Tá certo? Frequência absoluta.
E as outras tabelas, as outras colunas, a gente vai preencher com as outras frequências, a chamada frequência acumulada, a frequência relativa e a frequência acumulada relativa. Certo? Olha a frequência relativa aqui. Ó. Aqui está informando que 47,5% das pessoas ganham entre 900 e 2.000 reais. Tá? 47% das pessoas dessa empresa. Tá? E está informando também, nessa mesma tabela, que 15% do pessoal dessa empresa ganha na faixa de 3.100 e 4.200 reais. Quando eu faço a frequência acumulada, gente, eu vou apenas somando a porcentagem de cada intervalo. E chegando assim em 100%, né? Que é o somatório total da frequência acumulada. Certo? Esses dados tabelados vai fornecer também dados para que eu faça o meu histograma. Tá? O histograma dessa tabela. O histograma nada mais é do que esse gráfico de barras, né? Que também está dando as mesmas informações. Aqui eu tenho a frequência e aqui eu tenho o salário. De 900 a 2.000 reais, quantas pessoas recebem nessa faixa? 19 pessoas. De 2.000 reais a 3.100 reais, quantas pessoas recebem nessa faixa? 10 pessoas. E essas informações vão sendo apresentadas durante o chamado histograma. Certo? Então, isso é que nós vamos ver nos exercícios que seguem. Né? Os exercícios que seguem dessa aula aqui. Tá? Então, obrigado. Daqui a pouco a gente volta com exercícios. Então, essa é a aula que a gente vai trabalhar na nossa avaliação da semana de provas. E daqui a pouco eu volto com atividades.